Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho agora a respeito do tratamento em fitoterapia, parte bem interessante do nosso curso. Muita atenção. Bom, como nós devemos realizar um tratamento em fitoterapia? Primeiro nós precisamos conhecer a doença que a pessoa possui, os sintomas ou sinais. Professor, qual é a diferença de sintoma e sinal? Sintoma é algo subjetivo, que só a pessoa consegue dizer o que está sentindo. Já o sinal é algo mais objetivo, que uma outra pessoa pode notar que está acontecendo em você. Tá? Então, por exemplo, uma cianose é um sinal, porque é algo objetivo, que pode ser facilmente observado por uma outra pessoa. Já um sintoma, por exemplo, uma náusea, não é algo que é observável objetivamente, mas você pode dizer para outra pessoa que está sentindo aquilo. Perfeito? Pessoal, em relação à doença, quem faz o diagnóstico é o médico e não o terapeuta. Somente o médico pode dizer qual a doença que a pessoa possui. É importante que nós foquemos aqui em tratar as causas da doença. E para tratar as causas da doença, é muito importante que a gente estude muito bem a doença, conheça muito bem essa doença. Atacando as causas da doença, a gente resolve o problema da pessoa. Mas, professor, e se a pessoa não tiver um diagnóstico da doença? Aí, gente, a gente pode sim atuar tratando os sintomas ou sinais. Mas quando a gente trata os sintomas e sinais, a gente não resolve o problema. A gente só está jogando o problema para debaixo do tapete. Mas o problema ele vai continuar lá existindo. Por isso que o importante é atacar as causas da doença, para que realmente a gente resolva de forma definitiva o problema. É claro, existem doenças que são incuráveis. E para essas doenças incuráveis, a gente tem que estar sempre tratando os sintomas e sinais. Né? A gente tem que estar sempre tentando amenizar os danos, as consequências que essa doença vai trazendo ao longo do tempo. Importante a gente observar também o que é que piora e o que é que melhora. Eu vou até trocar aqui o que é que piora os sintomas e sinais, porque a gente deve evitar tudo aquilo que piora, tá? Os sintomas e sinais. E a gente deve também observar o que é que reduz esses sintomas ou sinais. Nós devemos buscar fazer aquilo que reduz os sintomas ou sinais. Então, na anamnese, nós realizamos algumas perguntas para a pessoa, tá? E aí, nessas perguntas, a gente já vai tentando observar tudo aquilo que piora os sintomas ou sinais e tudo aquilo que reduz os sintomas ou sinais. Tudo aquilo que piora a gente vai tentar evitar e tudo aquilo que reduz a gente vai tentar justamente seguir. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais igualzinho. O segundo passo é escolher as melhores plantas, né? Ou a melhor planta, na verdade, ou combinação de plantas com a mesma ação. Gente, quando a gente vai combinar plantas, essas plantas têm que ter a mesma ação. Elas não podem ter efeitos contrários. Por exemplo, eu vou combinar o hibisco sabdárifa, ou sabdárifa, que é uma planta que reduz a pressão, com Paullinia cupana, que é o guaraná que sobe a pressão. Eu não posso combinar plantas com efeitos contrários, né? Isso é algo bem óbvio. Sempre que eu vou combinar plantas, eu tenho que combinar plantas que têm uma mesma ação terapêutica, tá? Uma ação terapêutica no mesmo sentido. E é interessante que essa combinação de plantas não ultrapasse a quantidade de 3 plantas. Perfeito? Ou também eu já vou pensando, né, na possibilidade de usar um fitoterápico. O terceiro passo é verificar se aquilo que você escolheu, seja a planta, combinação de plantas ou fitoterápico, não é contraindicado para o paciente. Por exemplo, pacientes com problemas renais, hepáticos, doenças graves como câncer em estágio terminal, problemas na tireoide, gravidez, crianças, alcoolistas, essas pessoas elas podem usar uma quantidade muito pequena de medicamentos, né? Então são pessoas que a gente tem que ter uma cautela gigantesca ao usar qualquer tipo de produto. Tem que verificar se
a planta, combinação de plantas ou fitoterápicos é contraindicado para o paciente. Sempre eu digo para vocês, tão importante quanto saber as indicações das plantas é saber quem não pode usar essas plantas. Porque se a pessoa não puder usar uma determinada planta, é claro que você não vai indicar ou recomendar aquela planta para aquela pessoa. Ok? A gente também tem que verificar se o que a gente escolheu para tratar a pessoa interage de forma negativa com algum medicamento sintético que essa pessoa já usa. E existem plantas que vão interagir de forma negativa com antidepressivos, ansiolíticos, anticoagulantes, antiarrítmicos, antihipertensivos, hipoglicêmicos e tantos outros tipos de medicamentos ou classes de medicamentos. Então, um exemplo muito clássico é que se a pessoa estiver usando anticoagulante, ela não vai poder usar cúrcuma, gengibre, alho, entre tantas outras plantas, como castanha da Índia, por exemplo. Se a pessoa está usando um antidepressivo sintético, ela não vai poder usar, por exemplo, croxativos, passiflora, tá? A valeriana, porque são plantas que podem interagir com esses antidepressivos, provocando um efeito negativo ou uma intensificação muito grande do efeito desses antidepressivos, trazendo aí algum dano à pessoa. Perfeito? Não é interessante combinar plantas ansiolíticas com medicamentos sintéticos ansiolíticos, porque esse efeito ele pode se pronunciar muito e, por exemplo, a pessoa que dirige um táxi, que dirige um Uber, pode ficar aí com muito sono, né? Sonolento, perder um pouco da concentração do foco e acabar entrando em algum acidente, né? Sendo acometido aí por algum problema desse tipo. Antiarrítmicos. Existem plantas que não podem ser usadas por pessoas, assim como fitoterápicos também, né? Que não podem ser usadas por pessoas que tomam antiarrítmicos, que é para controlar o ritmo do coração. Por exemplo, a pauínia cupana não pode ser usada por pessoas que têm problema no coração, tá? Como arritmias, especificamente. Antihipertensivos. Se a pessoa já faz uso de um medicamento para baixar a pressão, se você colocar a pessoa para usar algum fitoterápico, ou alguma planta, ou combinação de plantas, que também reduza a pressão, que tenha um efeito antihipertensivo, pode ser que a pessoa reduza a pressão demais e acabe desmaiando e acabe tendo algum problema. Da mesma forma, os hipoglicêmicos. Se a pessoa já faz uso de um medicamento químico sintético para baixar a glicemia, você tem que ter muito cuidado ao usar uma planta, combinação de plantas ou fitoterápico que também reduz a glicemia, porque pode ser que essa pessoa reduza demais esse nível glicêmico e acabe desmaiando, acabe passando mal, acabe tendo outros problemas. Perfeito? Então, sempre observar se aquilo que você escolheu de produto natural é contraindicado para a pessoa ou se aquilo que você escolheu interage de forma negativa com algum medicamento sintético que essa pessoa já usa. Vou dar um exemplo bem típico de contraindicação. Vamos supor que você pega um caso de um paciente que tem hipertensão arterial leve, tá? E essa pessoa não faz uso de nenhum medicamento sintético ainda. Isso é muito bom, né? Se a pessoa ainda não faz uso de sintético, você não precisa se preocupar com a interação medicamentosa. Já é algo muito bacana. Mas essa pessoa, ela disse para você na anamnese que tem gastrite, que tem úlcera gástrica. Nós sabemos que o alho não pode ser usado, né, principalmente na forma de maceração, por pessoas que têm gastrite, que têm úlcera gástrica. Então você já vai ter que escolher outra planta para tratar essa hipertensão arterial leve. Um exemplo de planta para esse caso poderia ser a Olea europaea. A Olea europaea é as folhas de oliveira padronizado, né, o extrato seco padronizado em oleuropeína. Ele é mais indicado para pessoas que têm gastrite, úlcera gástrica, né, e que querem reduzir a pressão arterial. Você não vai usar alho, e sim uma Olea europaea, por exemplo. Né? Então tem que verificar se tem alguma contraindicação daquilo que você escolheu para aquele paciente, para aquela pessoa que você deseja tratar. É muito importante isso, muito importante mesmo. Existem plantas que vão estimular a produção dos hormônios T3 e T4 pela tireoide. Se a pessoa, por exemplo, tem hipertireoidismo, ela não vai poder usar esse tipo de planta.
Hipertireoidismo é quando a glândula tireoide está funcionando em excesso, está produzindo muito hormônio, tá? Então, plantas que vão estimular a tireoide não devem ser usadas nesse caso. Então, você tem que estudar muito bem as contraindicações das plantas, estudar muito bem as interações medicamentosas entre elas e medicamentos sintéticos, ou até mesmo entre elas e alguns suplementos alimentares e alguns alimentos. Ok? Existem plantas, gente, que inclusive, ao serem usadas, vão reduzir a absorção de ferro lá no intestino. Então, pessoas com anemia não podem usar esse tipo de planta. A gente deve observar aqui, né, sempre, em relação à doença, em relação àquilo que piora, em relação àquilo que reduz os sintomas e sinais, a gente deve observar fatores alimentares, como, por exemplo, o consumo excessivo de glicose, farináceos, alimentos industrializados, embutidos, enlatados, com conservantes, corantes, etc., porque a gente sabe que esse tipo de alimento é extremamente prejudicial à saúde, né? O consumo excessivo de glicose é altamente inflamatório, engorda, provoca doenças crônicas, promove o aumento dos casos aí de alergias, né? Esses outros produtos industrializados também, produtos com glúten, enfim, tudo isso tem que ser observado para que a pessoa retorne ao estado de saúde. Fatores ambientais, o uso de recipientes, como por exemplo a exposição a poluentes atmosféricos, a poeira, né, a gases tóxicos, ou mesmo substâncias tóxicas que podem ser acumuladas no corpo da pessoa ao longo do tempo, como por exemplo o uso de panelas de alumínio, de ferro, né, exposição a materiais tóxicos, como por exemplo colocar alimentos em plásticos e determinados tipos de plástico, esquentar esse plástico, que vai liberar bisfenol A, vai liberar ftalatos, que são substâncias que têm uma atividade estrogênica, que ao longo do tempo podem causar alterações hormonais na mulher, inclusive favorecer aí a longo prazo o desenvolvimento de um câncer. Enfim, tudo isso tem que ser observado, né, para que a pessoa mantenha ou retorne ao estado de saúde. Fatores mentais, emocionais, sentimentais, né? Traumas, pânicos, fobias, por exemplo, psicose, ansiedade, depressão, estresse em excesso. Isso tudo pode estar contribuindo para a melhora ou piora dos sintomas, dos sinais da doença. Por exemplo, a pessoa que tem hipertensão, essa hipertensão pode ter como causa uma ansiedade. A ansiedade, ela vai piorar esse quadro de hipertensão arterial, tá? Pessoas, por exemplo, com pânicos, podem ter nesses momentos uma elevação da pressão arterial. É claro que nós não somos psicólogos, psiquiatras, mas nós podemos tentar orientar a pessoa para procurar um profissional da área para que ela melhore o resultado do tratamento com a fitoterapia. Isso é muito, muito, muito importante. Pessoas com quadros de depressão, né? Existem plantas que podem ajudar nesses casos. Pessoas com estresse em excesso, existem plantas que a gente chama de adaptógenas, que vão trabalhar nessa questão da redução do estresse, na melhor adaptação a situações adversas do dia a dia, ou mudanças muito bruscas da rotina que a pessoa vinha tendo anteriormente, tá? As relações sociais, as relações no trabalho podem estar afetando, piorando, né, os sintomas ou sinais da doença. A gente tem que tentar identificar um pouco disso. Se a pessoa faz atividade física, pessoas que não fazem atividade física tendem a desenvolver hipertensão, tendem a ter uma elevação da massa gorda, né, da gordura corporal. E aí vocês têm que saber que a pessoa pode aumentar de peso de forma saudável. Isso pode acontecer. Eu ganhei peso. Pode ser que esse ganho de peso tenha sido saudável. Você reduziu o nível de gordura no corpo e aumentou a massa magra. Você teve um aumento de peso saudável. Tá? Nem sempre o aumento de peso é algo ruim. O que a gente tem que pensar é em reduzir a quantidade de gordura corporal. Isso sim é o que a gente tem que pensar. Perfeito? Então vamos entender direitinho como é que o corpo humano funciona para não estar tirando conclusões erradas dos dados que a gente avalia na pessoa.
Atividades de lazer, relaxamento, entretenimento e meditação são atividades que são necessárias no dia a dia de hoje, de um mundo muito acelerado, né, muito corrido, onde a gente muitas vezes só pensa em trabalhar, né, e nunca para um pouco para relaxar, para meditar, para conviver com os familiares, né, tirar um momento de lazer, de relaxamento. Isso é extremamente necessário para a saúde mental, para a saúde do corpo. Qualidade do sono, às vezes a pessoa não está dormindo bem, né? E aí acorda estressada, acorda com o sistema imunológico lá embaixo, e aí fica desenvolvendo infecções, fica gripando mais facilmente. A gente sabe que o sono, ele é reparador para todo o corpo. O sistema imunológico, ele precisa de um repouso do corpo durante a noite para que ele possa se restabelecer. Tá? As células do nosso corpo, elas vão sendo substituídas, os danos provocados durante o dia no nosso corpo, eles vão sendo reparados durante a noite, durante o sono. É muito importante que haja uma qualidade de sono, tá? E que seja uma noite bem dormida, vamos dizer assim. É importante que durante esse período em que você vai para a cama com a intenção de dormir, não haja fontes de luz, como a luz do celular, como alguma luz do banheiro ou de outro cômodo que fique acesa. É bom que você esteja num ambiente totalmente escuro, tá? Para que você tenha uma qualidade de sono. Exposição ao sol é muito importante, porque favorece a produção de vitamina D pelo próprio organismo, né? Melhora as defesas do corpo. A exposição ao sol até mesmo pode ajudar nos casos de artrite, né? A vitamina D é importante para a absorção do cálcio no intestino, então melhora a qualidade aí dos ossos, fortalece os ossos. Falei para vocês que melhora a imunidade, ajuda a combater infecções, né? É tanto que quando você fica muito no frio, você tende a desenvolver com mais facilidade gripes, resfriados. Quando você tem uma exposição solar, gente, inclusive isso favorece uma melhor noite de sono. Quem aqui não já foi para um clube ou teve uma exposição maior ao sol e chegou em casa com vontade de dormir absurda, cansado, tá? Então a exposição ao sol, ela favorece até mesmo a quadros de insônia, quadros de ansiedade. Isso é muito importante. Consumo de água de qualidade, né? Tem que ver se a pessoa está ingerindo pouca água, porque isso afeta a saúde. E se essa água é uma água de qualidade, com pH adequado, não? É uma água filtrada, é uma água de boa qualidade, não? Sem componentes tóxicos, sem metais pesados que possam estar provocando alguma doença a curto, médio ou longo prazo. Consumo de sal, né? E aqui eu me refiro especificamente ao consumo de sódio. Vou até colocar aqui, ó. Porque o sódio é que faz a pressão arterial se elevar, então a pessoa que tem hipertensão deve reduzir o consumo de sódio. Existem alguns tipos de sal que são saudáveis, né? Que são bem melhores do que aquele sal que a gente compra refinado. Por exemplo, o sal rosa do Himalaia é um dos que eu mais gosto, porque ele não tem só cloreto de sódio, ele tem vários outros minerais, entre eles minerais como magnésio, como potássio, que tendem a reduzir a pressão arterial. Então compre um sal de boa qualidade, principalmente você que tem problemas de hipertensão, tá? O consumo de sal em excesso a longo prazo provoca danos renais, né? Provoca hipertensão arterial, mexe aí com todo o sistema cardiovascular. Ou pode ser também que você precise avaliar se você está usando algum medicamento químico sintético e está tendo algum efeito adverso ou colateral. Muitas vezes, os sintomas que as pessoas relatam são resultantes do uso de algum medicamento sintético. É claro que devo destacar aqui, né, que só o médico que prescreveu é que pode suspender o uso de um medicamento sintético. Jamais o terapeuta, né, poderá suspender qualquer tipo de medicamento sintético. Mas ele pode orientar a pessoa que retorne ao médico para verificar, né, se há alguma relação entre o uso do medicamento sintético com algum efeito colateral que a pessoa possa estar a sentir. Então, é claro, a avaliação da doença, ela é feita. Nós não podemos fazer diagnóstico, mas nós podemos estudar a doença, observar quais são as causas, verificar o que piora, o que reduz os sintomas, os sinais,
verificar os hábitos de vida que essa pessoa está levando, para ver tudo aquilo que contribui para a progressão, para a manutenção da doença, para que a gente possa, assim, estar orientando a pessoa a ter um resultado terapêutico mais rápido, mais efetivo. Ok? Não somos nutricionistas, não somos psicólogos, não somos psiquiatras, não somos médicos, mas podemos sim avaliar todo o hábito de vida que essa pessoa vem levando para, de modo a instruir, a recomendar de uma forma mais geral, tá? Nunca de forma específica, tendo em vista a potencialização dos resultados, que é o que a gente espera com o tratamento. Tá? Então, depois que a gente verificou se não há nenhuma contraindicação, nenhuma interação medicamentosa em relação às plantas, né, ou a planta, ou o fitoterápico que a gente escolheu, a gente parte para o próximo passo. O próximo passo é definir a parte da planta a ser usada, a forma farmacêutica ou derivado vegetal. Então, se a pessoa vai usar, vai preparar a planta, né, na forma de infusão, decocção, maceração, droga vegetal, que é a planta seca em pó, se ela vai usar o extrato seco padronizado, uma tintura, uma alcoolatura, um extrato fluido, vou colocar a vírgulazinha aqui, aqui é ao vivo, gente, aqui é correção na hora, vocês já vão notando todos os detalhes. Se a pessoa vai usar um extrato glicólico, um creme, um gel, tá? Vamos acrescentar aqui, ó, creme, gel, pomada, enfim, existem vários tipos, né, de preparações com plantas medicinais. Normalmente a gente coloca o extrato glicólico no creme, no gel ou na pomada para trazer uma propriedade medicinal para esse tipo de preparado. É importante definir a forma farmacêutica que a gente vai usar, tá? Lembrando que a droga vegetal é uma preparação mais fraca em termos de potência, né? Em termos de disponibilidade de princípios ativos, em relação ao extrato seco. O extrato seco é um pouco mais forte do que a planta seca em pó, e o extrato seco padronizado tende a ser melhor do que o extrato seco, tá? Lembrando que a tintura tende a ser um pouco melhor do que o chá. Maravilha? Nós devemos, claro, estabelecer, já definir a dose pode ser em miligramas, em gramas, miligrama por grama, tá? Grama por ml, por exemplo, 3 gramas em 150 ml de água, não é assim que a gente faz o chá? Perfeito? Às vezes tem uma pomada que ela tem 10 miligramas por grama de pomada, 10 miligramas de droga vegetal para a cada grama da pomada, enfim, né? A dose ela pode ser basicamente miligramas, miligrama por grama, grama por ml. A frequência de uso diário da dose, se a pessoa vai usar essa dose 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, a cada 3 horas, precisa ser definido. O tempo inicial de tratamento, né, que seria aqui o tempo mínimo para gerar resultados positivos significativos. Então, por quanto tempo a pessoa vai precisar fazer o tratamento para observar um resultado positivo, para observar uma melhora? Então, isso o fitoterapeuta deve saber também. Existem plantas que você precisa de 1 mês para trazer um resultado positivo, significativo. Existem plantas que precisam de 1 semana para trazer um resultado positivo. Existem plantas que precisam de algumas horas para trazer um resultado positivo, significativo. Existem plantas que precisam de 3 meses, existem plantas que precisam de 1 ano para surtir um efeito positivo no caso de doenças mais sérias, mais complexas. Não? Então isso tem que ser, claro, bem definido. Devemos também definir o tempo máximo de tratamento contínuo com a planta medicinal, plantas medicinais ou fitoterápicos, né? Então, por exemplo, existem plantas que você só pode usar durante 1 semana, como é o caso da sene, cáscara sagrada. Existem plantas que você pode usar por no máximo 6 meses, como é o caso da simicifuga, tem como nome científico Actaia racemosa. Você tem plantas que você tem uma quantidade máxima de período que você pode utilizar ela de forma contínua. Professor, e depois desse período, o que é que eu faço? Aí você tem que dar uma pausa, a pessoa tem que dar uma pausa nesse uso. Vai depender da planta, pode ser de 15 dias, de 1 mês, normalmente é de 15 dias a 1 mês, para que a pessoa retorne a usar aquela planta ou fitoterápico, ok? Então você tem que saber qual o tempo máximo de tratamento contínuo que essa pessoa pode fazer
porque senão simplesmente a pessoa ela pode ir fazer uma consulta com você, né? Começa a usar a planta, não voltar mais e usar 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos de uso contínuo da planta. Isso pode ser danoso ao organismo dessa pessoa, ok? Então a gente tem que definir muito bem isso. Se você escolheu na forma de cápsula, comprimido, né, você tem que definir quantas cápsulas a pessoa precisa manipular, caso você deseje que a pessoa se dirija à farmácia de manipulação, caso seja algo mais específico. Então, por exemplo, se a pessoa vai usar 3 cápsulas de 500 mg por dia e você quer fazer um tratamento de um mês, o tratamento mínimo de um mês, o tratamento inicial, né, o tempo de tratamento inicial de um mês, então você vai pedir para a pessoa manipular 90 cápsulas de 500 mg para que ela consiga usar durante todo esse mês, para que não falte cápsulas durante esse tempo mínimo, o tempo inicial de tratamento. Perfeito? Você vai ter que definir a quantidade de cápsulas que você vai pedir para manipular, caso você tenha habilitação para fazer isso. E, claro, você precisa definir o retorno para avaliação desses resultados. Você escolheu a parte da planta a ser usada, escolheu a planta a ser usada no fitoterápico, você escolheu a forma farmacêutica da planta, a dose, a frequência diária de uso, o tempo inicial de tratamento, o tempo máximo de tratamento contínuo com a planta medicinal, plantas medicinais e fitoterápicos, definiu tudo isso, mandou manipular, se for cápsulas, mandou manipular já a quantidade certa de cápsulas. Então agora você vai marcar o período de retorno para avaliar os resultados desse teu tratamento, ok? Lembrando que o tempo de retorno ele tem que estar relacionado com o tempo inicial de tratamento, que é aquele tempo mínimo para gerar resultados positivos significativos, tá? E a pessoa ela tem que ter uma forma de avaliar os resultados. Então, se é uma pessoa com hipertensão, avalie a pressão 3 vezes por dia, por exemplo, antes do tratamento e depois do tratamento. Se é uma pessoa que tem diabetes mellitus tipo 2, avalie essa glicemia de jejum e pós-prandial antes do tratamento e depois do tratamento, para que você tenha como avaliar se de fato você está tendo resultado ou não. É muito importante que a gente consiga mensurar os resultados do nosso tratamento de forma objetiva, ok? Bom, então agora você vai esperar, né, que a pessoa retorne ao seu consultório, à sua sala de atendimento. E aí, chegará o momento em que essa pessoa retornará e você vai avaliar os resultados do seu tratamento inicial, tá? Esses resultados, eles podem ser de 3 tipos. Os resultados positivos, né? Quando a pessoa apresenta bons resultados, ela conseguiu reduzir os sintomas, ela conseguiu reduzir os sinais, ela está se sentindo melhor, ela está se sentindo bem, ela notou claramente que o seu tratamento está sendo eficaz, está sendo efetivo. Então, nesse caso, você vai continuar o tratamento, continua-se o tratamento, ou se tiver, ou se houver a cura, se a pessoa tiver ficado curada do problema, aí você vai encerrar o tratamento, né? Então, a pessoa não vai precisar mais usar aquilo que você recomendou e indicou. Via de regra, normalmente, quando a gente tem resultados positivos, a gente continua o tratamento, porque a maioria das pessoas, elas trazem ali uma doença crônica, né? Uma doença que não tem uma cura específica. Então, se ela está tendo resultados positivos, você vai continuar o tratamento que você estabeleceu. Perfeito? O erro que não pode ser cometido é você encerrar o tratamento para uma doença incurável. Se a doença é incurável, é claro, você precisa continuar o tratamento se você estiver tendo resultados positivos. A segunda possibilidade são resultados negativos, ou seja, quando não há qualquer resultado positivo e houve aí efeitos adversos, efeitos ruins. A pessoa começou a sentir coisas que antes ela não sentia, coisas ruins, né? E ela começou a sentir esses efeitos justamente depois que ela iniciou o tratamento que você indicou, recomendou. Nesse caso, a pessoa ela deve suspender o uso dos produtos fitoterápicos e procurar um médico. Ora, se não houve resultado algum e ainda houve piora dos sintomas, né, ou apareceram novos sintomas, então a pessoa, claro, deve suspender o uso dos produtos e procurar um médico.
e você deve pensar e avaliar. Será que você avaliou bem as contraindicações? Será que você avaliou bem as interações medicamentosas? Se você não tiver avaliado bem as contraindicações, pode ser que essa planta fosse contraindicada para essa pessoa, para esse paciente específico. Se você não tiver avaliado bem as interações medicamentosas, pode ser que o que você recomendou esteja interagindo com algum medicamento sintético que a pessoa já usa de forma negativa. Então, normalmente, quando a pessoa tem esses resultados negativos, significa dizer que houve algum erro, muito provavelmente houve algum erro de avaliação do terapeuta. E ele precisa refletir, ele precisa pausar um pouco para ver o que foi que ele fez de errado. Tá? A terceira possibilidade é quando a pessoa traz resultados neutros. O que seriam esses resultados neutros? Quando não houveram resultados positivos, nem negativos. Tá? Quando não houveram resultados positivos nem negativos. E aí, professor? A pessoa chegou no meu consultório e disse que, olha, nem melhorei nem piorei, estou do mesmo jeito. Estou simplesmente do mesmo jeito. Bom, será que o tempo inicial de tratamento, o tempo mínimo de tratamento, né, eu vou até colocar uma barrinha aqui, ó. Mínimo. Vou colocar aqui também no slide anterior. Tempo inicial de tratamento, o tempo mínimo de tratamento. Será que ele foi suficiente? Será que aquela planta, conjunto de plantas ou fitoterápicos precisava de mais tempo para trazer um resultado positivo, significativo? Você tem que avaliar isso. Será que a pessoa fez o tratamento adequadamente? Será que ela usou nos horários certinhos, na dose certa? Será até mesmo que ela fez o tratamento? Você tem que indagar isso para a pessoa. Você fez o tratamento certinho? Você usou nos horários certos? Você não deixou de fazer o tratamento por algum dia? Você não falhou no tratamento? Tá? Na execução do tratamento? Bom, existe um ditado que diz o seguinte: todo tratamento que não é feito não funciona. Guardem isso no coração. Todo tratamento que não é executado não funciona em 100% dos casos. Tá? Você deve avaliar também se a dosagem foi baixa. Muitas vezes você opta por uma dosagem mais baixa no início do tratamento e vai aumentando essa dosagem até o limite máximo. Por isso que vocês precisam saber, meus queridos, qual a dose mínima e a dose máxima da planta, da combinação de planta ou do fitoterápico que você está usando. Porque não é simplesmente aumentando a dose de forma indefinida. Existe uma dose máxima que você não pode ultrapassar ela. Será que a dose não foi muito baixa? Será que você pode aumentar um pouquinho a dose e observar por um mesmo período se houve um efeito? Né? Se há um efeito? Você deve também avaliar, em última instância, a troca dos produtos escolhidos, os produtos fitoterápicos escolhidos, por outros mais eficazes. Então, muitas vezes, a planta que você escolheu não foi a melhor opção. Existe uma planta que é melhor para tratar aquele problema. Muitas vezes, você pode ter escolhido uma combinação de plantas em que uma está anulando o efeito da outra. E aí a pessoa não terá um resultado. Muitas vezes, na hora de preparar, você saturou o sistema e aí não está tendo uma disponibilidade de princípio ativo da combinação de plantas que você desejava obter. Muitas vezes existe um fitoterápico melhor para tratar aquele problema em questão. Um fitoterápico mais potente em termos de ação para tratar aquele problema. Muitas vezes você estava tratando um problema que é moderado com plantas para tratar um problema que é mais leve. Então tudo isso precisa ser avaliado com muito cuidado, com muito carinho. E essa avaliação se faz durante um retorno
em que a pessoa vai trazer os resultados. Lembrem-se que você sempre deve definir uma forma objetiva de avaliação dos resultados. Dê preferência a avaliar o antes e o depois. Dê preferência a mensurar os resultados que a pessoa tinha antes do tratamento e depois do tratamento, para que de fato você possa mostrar à pessoa de forma objetiva. Está aqui, ó. Antes você tinha esses dados. Agora, depois do tratamento, você tem esses dados. Veja que você melhorou do seu problema. No caso de uma hipertensão, medição de 1 mês sem o tratamento, medição de 1 mês com o tratamento. Tem como você comparar direitinho se as anotações tiverem sido feitas de forma correta. Pessoa com diabetes, tá aqui, ó. As medições 15 dias antes do tratamento e as medições 1 mês com o tratamento. E aí você tem como comparar uma coisa com a outra para mostrar para o paciente que ele está tendo resultados. Pessoa com colesterol, as taxas de colesterol elevadas, né, LDL elevado, triglicerídeos elevados, né, triglicéridos elevados. Mostra um exame antes do tratamento e um exame depois do tratamento, para que a pessoa verifique de forma objetiva e prática os resultados que ela conseguiu com o teu tratamento que você estabeleceu. Sempre procurem fazer tratamentos que sejam racionais, coerentes, seguros, principalmente seguros e eficazes. Um grande abraço, desejo tudo de bom para vocês nessa caminhada como terapeuta em fitoterapia. Contem sempre comigo e até a próxima.